Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre como criar tensão e usá-la para melhorar suas histórias. A tensão pode ser entendida como um sentimento de antecipação, de expectativa pelo que vai acontecer. E a construção da chamada tensão dramática tem tudo a ver com a árdua tarefa do autor de prender a atenção do leitor, de manter o envolvimento do público não apenas consistente, mas fazer com que ele seja cada vez maior conforme a história vai se desenrolando. A atenção é um elemento que precisa ser sutil na história, de forma que os leitores não identifiquem facilmente o que você está fazendo para gerar esse efeito. Quanto mais aparente é a maneira que o autor está utilizando a atenção, mais fraco é o efeito dela. É só pensar naqueles suspenses que alguns apresentadores de programa de TV aberta têm que fazer para segurar a audiência. É esse tipo de exagero que a gente deveria evitar. A tensão tem que vir na dose certa, nem de mais nem de menos. Uma história sem tensão quase sempre é monótona, é previsível e deixa a abertura para o leitor pensar que poderia estar fazendo outra coisa mais legal em vez de investir seu tempo nela. Eu já disse várias vezes por aqui que o pior pesadelo de um autor não é escrever uma história e ela nunca ser lida. É ela começar a ser lida e ser abandonada pelo leitor. Então nesse vídeo aqui e no próximo eu vou falar sobre alguns truques e coisas que o autor deveria levar em consideração para trabalhar com esse elemento. Para começar, é importante dizer que existem alguns pilares dos quais a atenção se apoia, como a sutileza, que eu acabei de mencionar, a preocupação do leitor com os personagens, o choque entre forças opostas e, é claro, a curiosidade. E é por ela que a gente vai começar. Uma das maneiras mais clássicas de implementar a atenção é plantar perguntas na mente do leitor o mais cedo possível na história. É bem fácil gerar engajamento através da curiosidade. Pode ser uma maleta que o personagem protege o tempo todo, ou um lugar misterioso onde ele vai toda noite, um assassinato sem pistas. Essa lista pode ficar imensa. No entanto, é preciso trabalhar com as respostas também, e de maneira sábia. E aí entra outro recurso, que é o racionamento de informação. Às vezes um autor, principalmente se ele for iniciante, está tão empolgado com a história que ele tem esse ímpeto de colocar todas as coisas legais muito cedo, talvez até mesmo com a intenção justamente de cativar o público, de mostrar o valor do que ele imaginou, para que não seja perdido ali o interesse. Mas fazer isso costuma gerar um efeito oposto. É muito provável que essas informações em excesso não sejam absorvidas e gerem confusão na cabeça do leitor além do planejado, e ele, já sabendo o que tem na maleta ou onde o personagem vai à noite, perca a vontade de seguir com a história. O mais legal é conciliar novas informações com as perguntas levantadas anteriormente. Isso vai criando uma espécie de jogo, onde o leitor fica intrigado por uma questão por um tempo e mais tarde recebe a resposta como recompensa. E aí, se o autor souber usar esse recurso, ele pode trabalhar esse ciclo até o fim da história, cuidando, é claro, para que as perguntas e respostas mais significativas sejam valorizadas como tal. Tem o momento certo para revelar o assassino, por exemplo. Essa revelação não pode ser jogada de maneira banal, em um lugar aleatório na história. E em um nível mais avançado, dá até para trabalhar com sugestões, com pistas que podem levar o leitor a pensar uma coisa e no fim a verdade é outra. Outra coisa que deixa a história chata, monótona, é quando os personagens sempre concordam em tudo. Todo mundo se gosta, não existem divergências, pontos de vista diferentes, todo mundo está sempre feliz e de bom humor. Isso é perigoso. Esse tipo de personagem talvez funcione bem em comerciais, e essa harmonia plena é o que a maioria de nós quer que aconteça na vida real. Mas na ficção, se está tudo bem com todo mundo, não tem história. É preciso prestar atenção às oportunidades de introduzir elementos que possam causar discórdia. Essa questão a gente costuma resolver antes da escrita da história, com a construção de personagens sólidos e principalmente diferentes entre si. Não faz muito sentido encher sua história com personagens que pensam e agem da mesma maneira, ou estão sempre dispostos a abrir mão do que querem em prol do outro. Eles não precisam, claro, estar sempre discutindo ou entrarem numa briga até a morte, mas é importante que eles sejam vistos pelo leitor como indivíduos, com gostos e vontades próprias. Aí o leitor vai acabar tomando partido de um ou do outro personagem, vai torcer pela reconciliação de outros e se surpreender quando dois personagens enfim concordarem com alguma coisa. Se você já acompanhou alguma série na vida, entende bem essa dinâmica. Da mesma forma, o autor não deveria dar ao personagem tudo o que ele quer. Colocando ele em termos simples, quanto mais difícil for a vida do personagem, mais tensão a história vai ter. Isso tem a ver com os conflitos da história. Ela pode ter mais de um conflito, o principal e os secundários, e esse assunto sozinho já dá um vídeo.
mas a gente vai simplificar aqui dizendo que o conflito representa aquilo que vai contra os desejos, os objetivos, os interesses do protagonista. É uma coisa que atrapalha a vida dele de alguma forma. O conflito pode ser interno ou externo e nem sempre tem a ver com a existência de um vilão. Então, existem muitas oportunidades de trabalhar com eles para aumentar a tensão nas histórias. E é sobre isso e mais alguns outros tópicos que a gente vai conversar no vídeo que vem. Enquanto isso, se você gosta de escrever, não deixe de conferir aqui do lado a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, planos em prática. E se você gosta de world building, construção de mundos, tem também a playlist com a nossa nova série Universo, Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!